Ellen e inscritos do canal. Sou Marcele. Ouço todos os relatos postados aqui. Gosto muito do seu canal, Ellen. Sou sua fã. E hoje eu gostaria de trazer um relato que não é meu, porém eu achei interessante e acho que merece ser compartilhado. Vou contar conforme eu vi. Este relato, quem contou foi minha tia, e tenho certeza de se tratar de uma história verdadeira, pois todos que estiveram com ela confirmaram a mesma história. Ela conta que há muito tempo, em uma viagem à Fortaleza, se não me engano foi a primeira vez que ela foi à cidade, ainda não conhecia o mar e ficou muito empolgada com a possibilidade de conhecê-lo. Só que, justo neste dia, o mar estava na ressaca e todos a aconselharam a não ir para as águas. A princípio, ela concordou, mas como ela tinha 2 filhos pequenos e os meninos estavam loucos para conhecer o mar, ela achou que não haveria problema caso eles ficassem na beira, sem ir muito além da praia. Então, ela saiu sozinha junto às 2 crianças e foi tentar ao menos molhar os pés. As águas estavam geladas e ela achou incrível o sabor salgado que era lançado ao ar. O problema é que, enquanto ela se fascinava com suas novas descobertas, seus 2 filhos já estavam muito além da distância que ela acreditava ser segura. E quando ela menos esperava, os 2 já estavam muito além de onde os seus olhos poderiam alcançar. Ela tentou desesperada e juntou todas as forças para chegar até onde os seus filhos estavam, mas apenas conseguia ver a cabeça dos 2 boiando à distância. E quanto mais ela fazia força para ir ao seu alcance, mais fácil o mar a jogava de volta à praia. Foi quando ela menos esperava, surgiu um senhor já de uma idade avançada que se prontificou em ajudá-la. Ela conta que ele tinha um dos braços deficiente e mesmo assim não demorou muito para salvar o seu caçula. Ele só teve dificuldade mesmo em salvar o seu mais velho, que estava muito além de onde o senhor poderia chegar. Ela conta que num ato de desespero, clamou que os espíritos que haviam ali naquele mar ou de pessoas que morreram afogadas pudessem ajudá-la a não perder o seu filho. Prometeu que se eles a ajudassem, ela acenderia uma vela em sua homenagem. Não se sabe ao certo quanto tempo demorou, mas ela disse que logo após aquele apelo, uma onda surgiu e jogou seu filho para bem próximo do Senhor, que logo em seguida o salvou. Naquela noite foi um caos. Todos estavam indignados com a atitude irresponsável de minha tia. Ninguém podia aceitar tamanha infantilidade que poderia ter um desfecho trágico. Depois de muita discussão, ela conseguiu dormir, esquecendo-se completamente da tal promessa feita aos espíritos. Ela disse que não se sabe por quê, mas acordou no meio da noite com uma preocupação tremenda com as roupas que ela havia deixado no varal. Ela não soube explicar, mas quando menos percebeu, já estava lá fora tirando as roupas. O quintal era bem espaçoso e o que mais se destacava nele era um pé de bananeira. Já se passava da meia-noite e o céu estava nublado. Ela disse ter saído descalça e, sem querer, pisou em uma pedrinha pontiaguda. Passou os dedos tentando retirar a pedra inconveniente e, quando ela levantou a cabeça, viu um rapaz trajando uma sunga de banho todo sujo de areia. Ele estava com o rosto voltado para o lado oposto, mas quase que imediatamente ele perguntou a ela: "Onde estão as velas que me prometeu?" Ela disse que na hora mal conseguiu respirar e que mesmo com vontade de cumprir o prometido, não conseguia mais comandar as próprias pernas. Demorou quase uma eternidade, mas ela conseguiu voltar a si e falou mesmo arfante:
um momento que irei buscar. Ela foi até a cozinha e pegou algumas velas que estavam soltas e foi até os pés do rapaz. Ele sempre com o rosto voltado para o lado inverso. Ela fez uma oração rápida, esperando que quando abrisse os olhos, ele já tivesse desaparecido. Mas, para sua tristeza, quando ela abriu os olhos, o jovem ainda estava lá. Mas dessa vez, com a face voltada para ela, e suavemente lhe disse: levei muito a sério quando me pediste para salvar seus filhos, e de todas as almas, fui a única que me propus ajudá-la. Eu espero que leve mais a sério aquilo que promete às almas. Não digo apenas a almas desencarnadas, mas todas as almas existentes, principalmente aquelas que estão à nossa volta e que não pertencerão jamais a corpos, mas sim à vida. E com suavidade, sua aparência tornou-se nefeloide e desapareceu. Ela conta que ele tinha uma aparência jovial e não esboçava raiva, apenas desapontamento com a atitude dela. Logo que ela entrou na casa, a sogra dela ficou enfurecida perguntando o que ela fazia lá fora àquelas horas. Ela narrou todo o fato que havia ocorrido e disse que a sua sogra acreditou no exato momento e disse que ela jamais deveria prometer algo a algum espírito e não cumprir. Ela apenas pediu a ela para não contar essa história à sua empregada, Margarida, pois ela era muito supersticiosa e certamente ficaria assustada com a história. Foram deitar-se somente às 4 da manhã e mesmo assim não conseguia esquecer as palavras do espírito e amanheceu com a voz do jovem na cabeça. Logo pela manhã foi tomar café e a empregada da sua sogra a chamou para o canto. Disse que tinha visto algo muito estranho e que durante a noite, antes de ir ao banheiro, viu passar pelo corredor do seu quarto um rapaz trajando uma sunga preta em direção ao quarto onde a minha tia estava. Ela seguiu o rapaz e ficou olhando para ver o que ele iria fazer. Disse que ele passou as mãos nos cabelos de minha tia, que logo em seguida levantou-se com um sobressalto indo ao quintal. Tudo aquilo mexeu muito com a minha tia. Hoje, seus 2 filhos estão grandes, um com 26 e outro com 34 anos. E depois do ocorrido, ela passou a acreditar mais em espíritos. Tornou-se uma pessoa muito espiritualizada e tem certeza que aquele rapaz que a ajudou a salvar seus 2 filhos, até hoje a protege. Boa noite. Olá, sou de Belo Horizonte e os fatos que vou contar a seguir aconteceram na cidade de Contagem, região metropolitana de BH. Durante o intervalo da escola, uma amiga chegou comentando que tinha descoberto um tal jogo dos espíritos e nos convidou para irmos até a sua casa na parte da tarde para jogá-lo. No horário combinado, nos encontramos em frente à sua casa. Entramos e começamos os preparativos. No total, éramos 5 pessoas. 3 amigas que foram comigo e a outra amiga que estava nos recebendo em sua casa. Enquanto preparavam as velas, o copo e a mesa, eu assistia fumando meu cigarro. E então, começaram a fazer as perguntas e, como de praxe, o copo andava em cada letra, formando a resposta. No início, as perguntas eram simples, sobre quem ia passar de ano, quem ia ficar com quem, e depois começaram as perguntas sobre quando morreríamos. Perguntaram primeiro sobre mim, mas o espírito não respondeu e insistiram e continuaram perguntando, até que uma disse que o espírito veio com defeito. Continuaram perguntando sobre quando elas morreriam e aí sim o espírito
começou a responder. E ele deu as datas no mesmo mês que estavam. Elas ficaram apavoradas e uma se levantou, pegou o copo e jogou na parede. Lembro que puseram fogo nas letras e jogaram a vela num bueiro. Então, voltamos para as nossas casas e uma das meninas, a Evelyn, morreu atropelada no caminho de casa. Recebemos a notícia na manhã seguinte na escola. Uma semana depois, uma outra amiga, a Daisy, caiu de cima do terraço pendurando roupa no varal. Teve traumatismo craniano e faleceu no mesmo dia em um hospital próximo à sua casa. Na sexta-feira da mesma semana, conversamos na escola sobre o ocorrido e estávamos tensos com essa situação. Então, uma amiga disse que estava com medo de sair de casa, lembrando do tabuleiro Ouija, e disse que passaria o final de semana em um sítio com a família, que precisava de um tempo longe daquilo para arejar a mente. Na segunda-feira, na escola, tivemos a notícia que Camila tinha se afogado no domingo. Das 5 pessoas participantes, 3 já haviam falecido, sobrando eu e uma amiga que saiu da escola. Terminei o ano tentando contato com ela por telefone ou indo em sua casa. Em local público, nunca mais. Ela dizia ao telefone que sentia algo estranho, como se estivesse sendo observada o tempo todo, e que nunca mais iria sair de casa. E assim ocorreu. Sua mãe contratou psicólogos para conversar com ela, mas não adiantou. E ela ainda passa o tempo todo em casa. Estuda, come, acessa a internet, vive a vida inteira presa. Ela me liga todos os dias para saber como estou e sempre que posso vou à sua casa. Sua família tem ótimas condições financeiras e condições para arcar com qualquer gasto, como profissionais da área de saúde, física ou psicológica. O tempo foi passando e eu estive em alguns acidentes de carro, onde sofri apenas pequenas lesões, nada grave. Em uma ocasião, eu estava dentro de um ônibus que soltou a roda e quase tombou, mas eu tenho certeza que sempre foi Deus que me protegeu. Sei que tem algo que tenta me acompanhar. Sinto sempre um calafrio muito intenso antes de ver algo sinistro, como sombras se moverem rapidamente em ocasiões inexplicáveis. Fui à casa de minha tia e subi ao terraço para fazer uma limpeza e senti de novo calafrio. E quando eu olhei para o lado, tinha uma sombra negra parada, que depois foi se desfazendo devagar, sem se importar se estava sendo vista ou não. Muitas vezes vi objetos desaparecerem e reaparecerem novamente em outros lugares quando eu estava sozinho, e eu tenho a certeza que não fui eu. Segui a minha vida, casei e tive uma filha. Em nenhuma dessas ocasiões a minha amiga sobrevivente apareceu, nem no casamento e nem no nascimento de minha filha. Eu ainda falo com ela ao telefone todos os dias e pelo menos 3 vezes ao mês eu vou à sua casa. Não falamos mais sobre o dia da mesa Ouija, mas o fato é que nunca mais esqueceremos deste dia e principalmente do resultado desastroso que ele trouxe para nós. Boa noite. Olá! O fato que vou contar agora é muito forte e aconteceu há quase uma década atrás. No terreiro que frequento, não se faz nenhuma prática religiosa que seja contra a caridade e a benevolência. Usamos da caridade para que, em contatos com guias e entidades, as pessoas que passem por consultas tenham um breve conforto nas situações a qual procuram receber orientações. São orientações que podem variar desde um banho de ervas para desequilíbrios psicológicos e espirituais, como passes, conversas e etc.
Sabemos que nem todas as casas funcionam desta maneira. Existem muitos charlatões que cobram por aquilo que pessoas sérias fazem de forma gratuita, que verdadeiramente praticam a caridade. É muito importante ressaltar isso, porque quando se trata de cultos afro-brasileiros, até mesmo simpatizantes de assuntos assombrados podem pautar em suas interpretações um pouco de preconceito. Da mesma forma que existem charlatões, existem também pessoas que sabem o que estão fazendo e utilizam de seu conhecimento para a prática de desejos mundanos, comercializando assim vinganças, desavenças e todo tipo de crueldade. Certo dia, durante os trabalhos, os quais chamamos de gira, onde os médiuns incorporados de seus guias dão consultas e passes, aconteciam de forma normal. A pessoa responsável pela coordenação de consulentes a adentrar ao recinto chamava os números de senhas uma a uma. A pessoa era chamada, levantava, tirava os calçados e adentrava o salão onde os trabalhos ocorriam, e então, assim seria atendida pelo primeiro médium que estivesse desocupado. Lembro-me bem deste dia, pois a minha mediunidade é extremamente consciente. E essa história de que as pessoas apagam quando incorporam é extremamente rara nos dias de hoje. Porém, é uma muleta para aqueles que ainda são inseguros e precisam afirmar que são inconscientes para que tenham mais segurança aos olhos de terceiros. As pessoas adentravam uma a uma à medida que iam sendo chamadas. Caso fosse a primeira vez dela, ela seria encaminhada ao guia-chefe dos trabalhos, os guias do dirigente da casa. Tudo estava normal, até uma senhora entrar e ser encaminhada para o guia-chefe. Aquela era a primeira vez dela. Essa senhora estava com a barriga extremamente inchada, como a de uma gestante. Andava com a ajuda de outras pessoas. Seus pés também inchados mal entravam no chinelo. E a coloração dela era branca com tons esverdeados perto do pescoço, olheiras bem profundas e escuras e um semblante de puro sofrimento. Assim que esta senhora ficou à frente do guia, que era um caboclo, um índio, pediu para que arrumassem uma cadeira para que a mulher se sentasse. Algumas coisas acontecem durante os trabalhos que são explícitas provas de que a espiritualidade é presente mesmo. Como que, de forma organizada e como se todos os guias estivessem em conexão, sem ser dita uma única palavra sequer, todos os caboclos deixaram de atender os consulentes que ali estavam, orientaram que os mesmos voltassem na próxima semana, e já desocupados, todos os caboclos que estavam presentes posicionaram-se numa meia-lua atrás da cadeira onde a senhora, aparentemente doente, estava sentada. Posicionando suas mãos em direção à cabeça, o caboclo-chefe entoava cânticos e passava ramos de folhas e ervas na senhora. Eu não vou citar a letra da cantiga aqui em respeito aos caboclos e em respeito a todas as outras pessoas que também não conhecem a prática da religião. O cântico era entoado a Catendê. Para quem não conhece, Catendê é uma divindade cultuada no candomblé de origem bantu e representa a força das folhas e das ervas. Apesar de os trabalhos serem de umbanda, aquele caboclo estava cantando e rogando a Catendê a ajuda necessária para a ocasião. Prontamente, a senhora que ali estava sentada começa a demonstrar espasmos de ânsia, porém sem nada a vomitar. Eles pararam conforme as ervas eram passadas em seu corpo. Então, o seguinte diálogo acontece entre o caboclo e aquela senhora. Fui a diferentes médicos, fiz diversos exames e nada me foi diagnosticado. Não sou adepta a macumbarias. Sim, foi exatamente este o termo utilizado para ela. Nem acredito em nada disso, mas, diante ao meu estado, essa é a única opção que me resta. Fui em diversas igrejas, já tentei exatamente de tudo e nada resolveu.
Meus órgãos estão inchados, meus rins não estão funcionando mais e tenho feito hemodiálise dias sim, dias não. Mediunicamente, digo por mim que registrei o ocorrido e incorporado, sentia um cheiro muito forte, um cheiro parecido com aqueles que sentíamos de jaulas nos zoológicos. A senhora foi relatando tudo o que estava sentindo por meses e o caboclo ouvindo pacientemente enquanto passava as ervas no corpo daquela senhora. Após ouvir toda aquela lamentação, o caboclo disse a ela: peço que a senhora, que nesses próximos minutos, entre em contato com Deus e da forma mais sincera que seu coração conseguir. Reveja toda a sua vida. Preste muita atenção naquilo que no fundo do seu coração mais te incomoda. Enquanto a senhora fazia o que lhe havia sido pedido, o caboclo novamente passa folhagens e ervas nos braços e pés. Passado alguns minutos, um choro compulsivo toma conta dela. Ela havia encontrado no seu íntimo aquilo que precisava, e então o caboclo pergunta o porquê que estava chorando. A senhora responde que quando ainda era moça, foi pivô de um desentendimento com sua irmã, por motivos banais aos quais ela não queria revelar ali, e que desde então sua consciência nunca mais fora a mesma. Por mais que essa sutil lembrança fosse enterrada no lodo do esquecimento do inconsciente, ela ainda ficou de certa forma viva. O caboclo, então, perguntou há quanto tempo isso tinha acontecido e obteve a resposta que há mais de 35 anos. A entidade, de olhos fechados, parecia estar visualizando todo o ocorrido e então começa a dizer: não faz muito tempo, mas antes de adoecer, a senhora visitou essa sua irmã? Obtendo resposta positiva, o caboclo começa a pegar a metade de uma vela, passou pela barriga dessa senhora e diz que quando esta vela acabar, o sofrimento da senhora estará terminado. O mesmo pede para que todas as outras entidades sejam desincorporadas dos outros médiuns e logo após isso, o caboclo deixa a mulher sentada na cadeira com uma vela à sua frente fixa ao chão e pede para que todos os médiuns vão para o salão de espera, o qual já se encontrava vazio, como acontece perto do encerramento. O caboclo então fala que aquele dia ele ia precisar muito do discernimento e da fé de todos os presentes, que aquela seria uma das situações mais sérias que poderiam ter visto ali. Ele explica que aquela senhora comeu um alimento preparado por sua irmã, um simples bolo em sua última visita, e esse bolo havia sido feito com o objetivo de prejudicá-la. Haviam ingredientes para isso e também haviam sido encantados para isso. Nos termos comuns do terreiro, era um alimento rezado. O objetivo daquilo tudo era fazer a irmã sofrer e sofrer com doenças e moléstias, porém que jamais conseguisse o alívio da morte. Ela iria sofrer tanto que somente a morte conseguiria aliviar. Mas o feitiço também consistia em mantê-la viva para que o alívio nunca a alcançasse. Todos chocados com a gravidade do caso e pela sinceridade e teor da tristeza que o caboclo colocara na notícia, ouviram no outro salão aquele barulho de vômito e regurgitação. A senhora estava vomitando e todos foram acudi-la, e o que havia sido expelido dela era muita água com um cheiro muito forte, e logo após os seus vômitos terminarem, ela caiu desfalecida. Todos os médios chamando e tentando reanimá-la sem nenhum sucesso. O caboclo disse que iria cuidar daquela alma e que o sofrimento dela teria acabado, desincorporando de forma abrupta. O médium dirigente estava completamente perplexo com tudo aquilo que estava acontecendo. Voltando do transe, viu uma senhora falecida em sua frente e os médios desesperados, juntamente com o familiar daquela senhora mais desesperado ainda.
Foi chamada a ambulância, onde os paramédicos haviam confirmado o óbito. A polícia civil e também a perícia foram chamadas ao local. Tudo foi investigado e também visto pelas câmeras de segurança que ficavam em todos os salões do terreiro. Não houve processos criminais nem nada por conta do falecimento. Ninguém foi indiciado e eu não sei o que constou como a causa da morte na autópsia no IML, mas só quem presenciou tudo isso sabe realmente como foi e o que foi. Quando o caboclo havia dito que quando a vela terminasse o sofrimento dela iria acabar, ele já sabia o que iria acontecer. Aquela noite foi um dia de trabalho que eu nunca mais vou me esquecer. Boa noite. Olá, Ellen. Tudo bem? Sou a Flaviana. Moro no Paraná, mas venho de uma família do interior de Mato Grosso. E de lá, minha família tem um relato ocorrido em meados de 1950 que é passado de geração em geração dentre nós. E os meus pais e avós me permitiram contá-lo aqui no seu canal. Vou ocultar o lugar certo e alguns nomes, mas a história segue fiel aos fatos ocorridos, segundo os anciãos de minha família. Já me adianto dizendo que não conheço o lugar pessoalmente, mas o padre em questão sei de sua história, porque era de nossa parentela, e sendo assim, fica óbvio o porquê de querer ocultar alguns lugares e nomes. Bom, vamos aos fatos. Há muitos anos atrás, mais ou menos na década de 50, em uma pequena cidade do interior, havia uma grande fazenda que era administrada por um homem chamado Eduardo. Eduardo era um homem muito rico e poderoso, mas também era conhecido por ser cruel e perverso com seus familiares e empregados. Ele era um pai abusivo, um marido infiel e um patrão extremamente ruim. Eduardo não tinha nenhum respeito pela vida humana e não se importava com o sofrimento dos outros. Muitas pessoas que tentaram se opor a ele não conseguiram, porque ele era tão influente e poderoso que ninguém jamais foi capaz de detê-lo. Com o tempo, Eduardo ficou cada vez mais louco e começou a sofrer de visões terríveis. Ele acreditava estar cercado por demônios e fantasmas, e a sua insanidade o levou a cometer muitos atos insuportavelmente terríveis. Um dia, Eduardo foi encontrado morto em sua cama, aparentemente por causas naturais. Mas desde então, a fazenda tem sido assombrada por sua presença. As pessoas que trabalham lá até os dias de hoje dizem que às vezes podem sentir sua presença, ouvir sua risada maligna e ver sombras assustadoras movendo-se pelos cantos escuros da casa. Alguns empregados juram ter visto o fantasma de Eduardo pelos corredores da fazenda, observando-os com olhares ameaçadores. As pessoas vivem com medo e evitam a fazenda, mas nada parece deter a presença maligna de Eduardo, que, ao que tudo indica, continua a assombrar o lugar onde fez tanto mal em vida. Com o passar dos anos, a reputação da fazenda ficou ainda mais obscura e logo a população local começou a espalhar rumores sobre a presença de um espírito maligno que rondava o lugar. Ninguém mais queria trabalhar na fazenda e a produção agrícola caiu drasticamente. Dizem que as portas e janelas da grande casa da fazenda se abrem e fecham sozinhas e que até hoje conseguem ouvir passos pesados ecoando pelos corredores. Algumas pessoas que se aventuraram a entrar na casa relatam ter sentido como se
mãos invisíveis agarrassem seus pescoços tentando sufocá-los, e apesar disso, havia quem acreditasse que aquela maldição poderia ser dissolvida. Muitas pessoas de determinadas religiões, que não quero citar quais, foram à fazenda na esperança de exorcizar o espírito maligno, mas ninguém foi capaz de tirar Eduardo dali. Um dia, um corajoso padre resolveu tentar exorcizar a fazenda, e olha que ele era experiente nessa prática. Ele realizou uma cerimônia no pátio do local, que durou uma noite inteira, e durante a cerimônia, houveram momentos em que as sombras ficaram mais escuras e os sons mais altos, como se estivesse havendo uma verdadeira batalha sobrenatural. Finalmente, depois desta longa noite, o padre terminou a cerimônia e proclamou que a casa estava livre do espírito maligno. E até então, durante um certo tempo, nada mais foi visto e ouvido nessa fazenda. Alguns dizem que foi o poder da fé ou a bênção de Deus que finalmente trouxe a redenção e libertação daquela maldição. Outros, porém, preferiram acreditar que o espírito de Eduardo ainda rondava pela casa, à espera de novas vítimas que talvez apareceriam quando menos esperassem. E ao que tudo indica, parece que o sossego não duraria eternamente. Após a cerimônia de exorcismo na fazenda de Eduardo, o padre sentiu que algo mudara dentro dele. Ele não conseguia explicar exatamente o que era, mas sentia que parte da escuridão que atormentava o espírito de Eduardo agora pairava sobre o dele. Por mais que ele tentasse se livrar desse peso, ele simplesmente não conseguia esquecer o que havia sentido e visto naquela noite. O padre, então, começou a ter pesadelos constantes em que via Eduardo atormentando-o e tentando arrastá-lo para o mundo das trevas. Além disso, o padre percebeu que as suas preces não eram mais tão eficazes como antes. Ele se esforçava para manter a fé e a esperança, mas muitas vezes sentia que estava falhando em seus deveres religiosos. Era como se o espírito maligno de Eduardo tivesse afetado a sua própria fé, a sua própria alma. O tempo se passou e esse padre nunca mais se recuperou totalmente da experiência na fazenda. Ele lutou de todas as formas contra os seus próprios medos e inseguranças, e essa batalha interior consumiu sua saúde e a sua energia. Depois de tudo aquilo, ele desistiu de sua missão religiosa e se isolou em um retiro no interiorzinho de outro estado, onde passou os seus últimos anos de vida, em penitência e arrependimento por suas próprias falhas. Dizem que ele nunca mais voltou a encarar um exorcismo e que morreu em paz, mas ainda carregando consigo a lembrança sombria daquela noite na fazenda. Após a morte deste padre, dizem que muitos começaram a relatar eventos estranhos no retiro em que ele passou os seus últimos anos de vida. Alguns empregados que trabalhavam e outros que ainda trabalham no local contam ouvir vozes sussurrando seu nome durante a noite, enquanto outros se queixam de passos desconhecidos ecoando pelos corredores. O cômodo em que o padre dormia ficava sempre mais frio que os outros, mesmo nos dias mais quentes, e os livros na biblioteca eram às vezes encontrados jogados no chão ou dispostos em uma ordem que não fazia sentido. Alguns dizem que veem a figura cintilante de um padre com uma expressão severa, como se lhes pedissem ajuda ou uma oração para aliviar a sensação de angústia que ele ainda sente. Com o tempo, as histórias de assombração no retiro do padre se tornam cada vez mais frequentes e muitos passam a considerar a possibilidade de que o espírito do padre ainda esteja preso naquele lugar, o assombrando como Eduardo fizera antes. Alguns dizem que o padre se recusou a partir, tendo se apegado demais à vida terrena e que agora paga o preço pelo que fizera. Na verdade, ninguém sabe o que ele fizera de tão severo que ainda esteja preso nessa dimensão.
Outros acreditam que o espírito de Eduardo ainda ronda a área e que quem agora era atormentado não era o padre, mas todos aqueles que se aproximaram de uma das duas casas amaldiçoadas. Seja como for, o fato é que o medo das forças sobrenaturais é algo muito real na região e que as pessoas preferem evitá-las, passando bem longe do retiro e da tal fazenda assombrada. E assim está sendo pelos anos seguintes, com aqueles que ousam se aproximar da casa, sendo atormentados pelo espírito maligno de Eduardo e agora, possivelmente, do padre que sofre intensamente por ter enfrentado esse mal em vida. Algumas pessoas acreditam que é impossível lutar contra o mal sem ser afetado por ele. Outros pensam que o padre agora descansa ao lado de Deus, que é um lugar onde o bem finalmente triunfa sobre o mal. A verdade é que ninguém nunca saberá ao certo quem é quem nessa história, quem anda assombrando a fazenda e quem possivelmente até hoje assombra o retiro. Essa história faz parte de nossa família e meu avô, hoje com 92 anos de idade e gozando de seu juízo perfeitamente lúcido, me acompanha neste momento em que lhes escrevo essa história, não me permitindo passar daqui. A você, Ellen, muito obrigada por contar este relato e aos inscritos do canal, muito obrigada por ouvir. Desejo a todos uma boa noite e que Deus os abençoe sempre.